O que me autoriza, na condição de homem branco, heterossexual, cisgênero, de classe alta, a criticar movimentos identitários? Isso seria, por exemplo, a versão identitária da ideia de esquerda caviar. Qualquer pessoa de classe média ou alta não pode ter ideal progressista de distribuição econômica. Um certo ideário das feministas radicais americanas dos anos 80 se difundiu no Brasil agora de uma maneira pouco refletida. A sociedade brasileira deixou de ser passiva, passou a como que querer lavar a roupa suja acumulada em 5 séculos de perversidade em questão de segundos. O Brasil está ficando um país com muitos vieses dogmáticos autoritários. Isso está à esquerda e à direita. Esse livro é sobre o seguinte, ele parte da constatação de que o Brasil, a sociedade brasileira está passando por uma transformação. Que transformação é essa? Ao longo do século XX, essa é a minha hipótese, a autoimagem cultural do Brasil esteve associada à ideia de cultura popular brasileira. Cultura popular brasileira é aquela que reúne traços como democracia racial em ato, no futebol, por exemplo, deshierarquização social, no samba, por exemplo, onde pretos, brancos e mulatos, iletrados, semiletrados e universitários, todos puderam criar juntos e daí em diante. Ou seja, a ideia de cultura popular é a ideia de fenômenos simbólicos onde se encontram resolvidos os problemas fundamentais que a sociedade brasileira não pôde resolver. Pois bem, esse feito enorme da cultura brasileira fez com que gerações de artistas e intelectuais se inspirassem nessa cultura popular como modelo para a transformação da própria sociedade brasileira. Esse sonho acabou, esse projeto acabou. A sociedade brasileira não mais se reconhece nessas ideias ligadas à cultura, que são as ideias de encontro, de miscigenação, de porosidade social, de cordialidade. Por um processo que durou algumas décadas, e cujos marcos eu identifico no livro, a sociedade brasileira foi trocando de autoimagem, foi recusando uma autoimagem ligada à cultura popular e abraçando uma autoimagem ligada à política. No lugar da cordialidade, o confronto. O marco mais recente e de consumação desse processo são os fatores, 3 fatores, a meu ver. Junho de 2013, o colapso do lulismo com o impeachment da Dilma e a consolidação e expansão das redes sociais digitais. Tá? Tudo isso fez com que surgisse um novo espaço público no Brasil, marcado por uma autoimagem social de confronto, e dentro desse novo espaço público emergiu com uma força sem precedentes as lutas identitárias. Eu diria que as lutas identitárias são talvez o único fenômeno que a gente tenha politicamente a comemorar nesses últimos anos. Então o meu livro parte da identificação dessa transformação do Brasil, faz um elogio das lutas identitárias em seu sentido fundamental, oferece uma fundamentação filosófica para a legitimidade dos pleitos identitários, para as pessoas que não são muito familiarizadas com essas discussões, e, finalmente, faz uma crítica a alguns métodos e premissas das lutas identitárias. Esse é o sentido geral do livro. O título do livro é A Vítima Tem Sempre Razão? Lutas Identitárias e o Novo Espaço Público Brasileiro. Eu confesso que me surpreendi com a reação que esse título produziu. Muita gente ligada ao ativismo identitário tomou o título como uma provocação, para não dizer uma agressão. Isso me surpreendeu por quê? Porque essa premissa, a vítima tem sempre razão,
é uma premissa muito usada atualmente por certos discursos feministas, principalmente em episódios de denúncias de assédio e outras formas de opressão masculina à mulher. Então é uma premissa mobilizada nesses contextos para fazer com que as mulheres tenham uma adesão incondicional aos casos em jogo, tá? Ora, essa premissa, a vítima tem sempre razão, ou bem ela é uma petição de princípio, ou bem ela é um pleonasmo. Uma petição de princípio é quando nós tomamos como certo aquilo que deveríamos, a priori, provar. Então, nessa premissa, a vítima tem sempre razão, primeiro você tem que provar que a vítima é vítima, tá? Então, ela é, em primeiro lugar, uma petição de princípio. Em segundo lugar, se já foi provado que a vítima é vítima, então é evidente que ela tem razão, seria desnecessária a formulação. Então, a minha surpresa é como é que uma premissa cuja enunciação é que deveria ser estranha, foi aceita de uma maneira tão dogmática que a sua problematização é que é tomada como uma provocação ou uma agressão. Mas, ao contrário, assim, o que eu faço não é nem provocar nem agredir, o que eu faço é tentar mostrar como é que justamente essa premissa, que a princípio, ou bem é uma petição de princípio, ou é um pleonasmo, tem a sua razão histórica de ser. Qual é a sua razão histórica de ser? O feminismo partiu da constatação absolutamente pertinente de que a palavra da mulher tende a ser, tanto da perspectiva social quanto institucional, desqualificada, deslegitimada, para não dizer descartada a priori, né? Então, o que fizeram? Inverteram o sentido desse movimento e propuseram que, em vez de errada a priori, a palavra da mulher estaria sempre correta a priori. É uma resposta a uma injustiça estrutural por meio de uma premissa que se permite incorrer em eventuais injustiças particulares. Porque se você considera que um grupo ou um indivíduo está necessariamente com a razão, não importa em que caso particular, você não está fazendo justiça. A justiça é sempre uma tensão entre um universal, o direito, que tem que estabelecer determinadas leis, que tem validade universal, e a análise do caso particular. Se você perde essa tensão, você não faz justiça. Então essa que é a minha crítica. Em nome de um diagnóstico estrutural correto, propôs-se uma resposta que é potencialmente injusta em relação a indivíduos particulares. Acho, sem dúvida alguma, não tenho a menor dúvida disso. E, no entanto, de novo, assim, a resposta a uma dificuldade, em parte constitutiva da natureza dos fenômenos mesmo, né? Assédio é muitas vezes difícil de você provar, né? Mas a resposta a isso não pode ser uma resposta que seja deliberadamente injusta do ponto de vista procedimental, que é uma palavra importante na teoria da justiça. Assim. Quando você está no campo da teoria da justiça, o que você tem que fazer é tentar garantir que os procedimentos que procuram obter justiça sejam os melhores possíveis. Os procedimentos que estão sendo oferecidos aí não são os melhores no sentido de produzir justiça. Eles estão invertendo o sentido da injustiça. Não é a melhor forma. Eu acho que a melhor forma seria tentar garantir que todo o processo fosse o mais justo possível, desde a percepção social desses fenômenos. Aí é um debate enorme que passa por uma outra dimensão do livro, que é a própria interpretação do que é assédio, por exemplo, depende de uma questão filosófica profunda sobre o que é a mulher, o que é o homem, o que é a sociedade patriarcal, etc. e tal, né? Então, tentar fazer justiça nesse caso começa por um debate de desconstrução de preconceitos, de interpretação das relações de poder entre homem e mulher, e avança
até as instituições que fazem parte desse processo. Desde, por exemplo, a imprensa, o modo como a imprensa cobre casos de assédio. As mulheres se queixam corretamente de que, em alguns casos, a palavra do homem é mais ouvida, a palavra da mulher também nesse nível de difusão do caso é mais desqualificada, até, finalmente, as instâncias institucionais da justiça propriamente. Então, garantir, no mínimo, paridade representativa em todas as instâncias. Delegacia de mulher em todos os lugares e mulheres julgando, etc. e tal. Então, acho que esse é o caminho mais adequado. Dois pontos sobre isso, né? O espaço público tradicional seria grande imprensa, universidade, produção de livros e revistas, etc. e tal, né? Em relação a isso, é evidente que a novidade são as redes sociais digitais. E as redes sociais digitais, elas têm uma característica própria, elas são ferramentas de autocomunicação, o que já muda inteiramente o jogo para o bem e para o mal. Para o mal, porque ela é carente de certas mediações, que são mediações, digamos assim, civilizatórias. Elas tornam o discurso mais responsável e mais argumentativo, tá? Mas para o bem, porque o espaço público tradicional, essas mediações eram também excludentes. Elas acabavam por reproduzir um sistema de exclusão social brasileiro. Então, o novo espaço público, cujo fulcro são as redes sociais digitais, propiciou a emergência de um conjunto enorme de vozes subalternizadas, excluídas do espaço público tradicional. O outro ponto é o que você apontou, né? O Brasil, a sociedade brasileira é marcada por uma espécie de ausência do sentido mesmo do comum, do público. Isso se revela em várias dimensões da experiência brasileira. Nesse sentido, eu acho que é junho de 2013 que foi um marco de transformação. Assim, a sociedade brasileira deixou de ser dócil, passiva, né, e passou a como que querer lavar a roupa suja acumulada em 5 séculos de perversidade em questão de segundos, né? Então, e para isso, assim, foi muito importante que o lulismo tenha sofrido um golpe. Não estou dizendo que isso tenha sido benéfico para o país. Estou dizendo que teve uma consequência do colapso do lulismo, porque o Lula não deixou de ser uma espécie de correlato no campo político institucional do que era a ideia da cordialidade no campo sociocultural. Então, de algum modo, né, o governo do Lula foi um governo em que todo mundo ganhou. A sua corrosão fez com que a sociedade tivesse que, de repente, todo mundo partiu para o confronto. Isso fez surgir um espaço público com uma qualidade diferente, uma intensidade muito maior, e isso deve ser articulado aos traços constitutivos do espaço digital, que são vários e são também positivos e negativos. São, sem dúvida, mais democráticos, mas também são mais irresponsáveis, mais irrefletidos, propiciam lógicas de manada, né? Que são essas lógicas que levam a linchamentos, public shamings, etc. e tal. Do ponto de vista formal, a minha resposta é errado considerar que não se devem criticar problemas menores dentro de um conjunto de ação cujo sentido fundamental é justo e importante. Isso não vale para nada na vida democrática. Você não deixa de criticar, por exemplo, um partido de esquerda se você tem ideais progressistas de igualdade social e esse partido de esquerda comete uma série de improbidades em diversos níveis, né? Estou falando aqui em termos abstratos, mas é uma situação que a gente viveu no Brasil.
Isso vale para tudo, isso vale também para as lutas identitárias. O fato de eu estar fundamentalmente alinhado ao seu sentido, e o defendo e o declaro, não deve me impedir de identificar premissas e métodos que são injustos e que têm resultado em processos contra indivíduos que são processos que acabam com a vida de pessoas injustamente. Então, eu não vejo nenhuma razão assim, para considerar que uma coisa seja prejudicial à outra. Eu tendo até a pensar que é ao contrário. Acho assim que do ponto de vista estratégico é ruim para os movimentos identitários abraçarem certo registro dogmático e autoritário que vê qualquer iniciativa de dissenso como necessariamente situando quem a faz num campo adversário. Isso é ruim, isso não cria alianças que são necessárias para fazer com que agendas concretas avancem, né? E também é ruim do ponto de vista da natureza democrática dessas lutas. Então eu me sinto muito confortável com o que eu estou fazendo. Quando eu digo que eu me sinto confortável em relação à pertinência política do que eu realizo nesse livro, tá? Evidentemente não é um livro confortável do ponto de vista do modo como o meu discurso chega à sociedade e é recebido. Isso produz um conjunto de tensões já esperadas. Entre essas tensões esperadas, talvez a mais visível e mais repetida seja essa que está relacionada à ideia de lugar de fala, né? A gente poderia formular assim, né? O que me autoriza na condição de homem branco, heterossexual, cisgênero, de classe alta, a criticar ou a tematizar, a discutir, né, movimentos identitários? Pois bem, lugar de fala eu diria que é um conceito de duas faces, como uma moeda. Na sua primeira face, ele apresenta uma ideia nova, pertinente do ponto de vista descritivo e urgente do ponto de vista político, qual seja a ideia de que a vivência concreta de indivíduos que pertencem a grupos subalternizados, ela franqueia acesso a dimensões da vida social que a mera abordagem teórica não é capaz de alcançar. Então, deve-se promover uma abertura radical do espaço público a essas vozes que vêm de uma experiência concreta da violência contra grupos subalternizados, tá? Mas na sua outra face, ela pretende excluir do debate público relativo a esse conjunto de questões quaisquer pessoas que não têm esse lugar de fala de grupo subalternizado, né? Então, numa face ela é includente, noutra face ela é excludente. Nessa segunda face, qual é a minha crítica? Em primeiro lugar, ela me parece um tiro no pé político. Por quê? Eu abordo essa questão no livro por meio da ética kantiana. O que o Kant vai dizer? Vai dizer o seguinte, que todo sujeito ele é submetido a uma tensão entre a defesa do seu interesse pessoal e a defesa dos imperativos categóricos morais. O que são os imperativos categóricos morais para Kant? A necessidade de você agir de acordo com uma perspectiva em que está incluída a perspectiva do outro. Você não age segundo o seu próprio interesse, você age segundo o interesse da coletividade, que é seu e do outro. Tá? Então todo mundo está submetido a essa tensão. Para o Kant, a vida moral do sujeito ela está justamente nessa dimensão em que o sujeito é capaz de transcender o seu interesse particular.
Quando você é capaz de transcender o seu interesse particular, você está na dimensão da vida moral, do dever, da solidariedade. Então, se você pretende excluir as pessoas que não pertencem a grupos subalternizados desse debate, o que você está fazendo, você está dizendo que na experiência política da vida social, qualquer pessoa está reduzida à defesa do seu interesse. Você simplesmente anulou da experiência política a dimensão moral, a dimensão da solidariedade. Eu não só não acredito nisso do ponto de vista descritivo, isso seria, por exemplo, a versão identitária da ideia de esquerda caviar. Isso faria com que qualquer pessoa, e é justamente isso que apregoam esses liberais de direita, qualquer pessoa de classe média ou alta não pode ter ideal progressista de distribuição econômica, né? Então, do ponto de vista descritivo, isso não me parece verdadeiro, mas do ponto de vista estratégico, também não me parece bom, porque o que você acaba dizendo é que só quem pode defender essa luta são as pessoas imediatamente ligadas a ela, né? Então você exclui diversos setores sociais de defender a sua luta. Dito isso tudo, é muito importante dizer também que existe algo irredutível nesse processo, que é eu não sendo negro, não sendo mulher, não sendo trans, é evidente que o meu lugar de fala não tem a urgência, não tem a capacidade de encarnar a dor de onde vêm determinados discursos, né? Tudo somado, o que me parece importante é que o debate seja feito por todas essas perspectivas, que é a contribuição que eu procuro dar. Falando de maneira mais genérica, talvez tenha uma diferença. Assim, as lutas identitárias hoje me parecem estar mais concentradas, mais dedicadas à desconstrução de preconceitos sociais e de práticas de poder difusas sociais do que em avançar agendas estruturais concretas. Tá? Esse é um ponto. Dito isso, eu não considero isso errado, não. Eu considero que a desconstrução das relações difusas de poder na sociedade não só é muito importante em si, mas como também, se bem-sucedida, facilita o avanço de agendas concretas, porque você muda a mentalidade social e você torna uma sociedade mais propícia à aceitação desses avanços. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é, eu não sou a priori contra denúncias de indivíduos. Tem aquela máxima de uma feminista dos anos 70 chamada Carol Hennish, que é aquela máxima, o pessoal é político. Eu concordo com essa máxima. Então, às vezes, denunciar práticas de indivíduos particulares, sobretudo se são indivíduos muito famosos e tal, não sei o quê, isso tem impacto social. Pega um caso como esse do Harvey Weinstein, por exemplo, né? O meu objeto de crítica é o caráter dogmático que essas denúncias assumem. De novo, caráter dogmático que está presente nessa premissa, a vítima tem sempre razão. Então você tem que analisar cada caso, caso a caso. É isso que eu faço no terceiro capítulo do livro, né, onde eu analiso, na verdade, casos diferentes que se enquadram, digamos assim, em 3 linhas. Esse capítulo começa com a análise do caso das marchinhas no Carnaval Carioca, onde blocos de carnaval se recusaram a tocar determinadas marchinhas porque suas letras, disseram esses grupos, eram preconceituosas, né? A meu ver, está certo, tem o direito dessa recusa e devem exercê-la porque as marchinhas são mesmo preconceituosas e a premissa de fundo é uma premissa fundamental para as ciências humanas do século XX. Uma das, digamos assim, das descobertas do século XX em diversas disciplinas das ciências humanas foi a consciência de que a língua não é um veículo transparente. A língua o sistema de representação é um lugar de transmissão e reprodução de preconceitos, né? E que, portanto, se é naturalizado, faz com que a estrutura social se mantenha como tal, né? Então, nesse primeiro capítulo, aí a afirmação da língua como campo de luta. Em seguida, eu analiso 2 casos exemplares de problemas e estratégias ligadas ao movimento negro,
que são os casos do turbante, que foi um caso de muita repercussão, e o caso do clipe da Malu Magalhães, que foi acusado de preconceito, etc. e tal. Os dois casos eu acho que estão corretos. Assim, no primeiro, eu estudo o conceito de apropriação cultural, né, que eu acho pertinente, e ao mesmo tempo acho que tem um mal-estar nesse caso do turbante, porque a pertinência do conceito de apropriação cultural, que é o que esteve em jogo no episódio propriamente, né, encontrou ali uma dificuldade de se traduzir numa estratégia concreta. Então o conceito de apropriação me parece correto, mas impedir que indivíduos particulares usem, né, façam uso de símbolos ligados fortemente à cultura negra me parece uma estratégia equivocada. E nos casos em relação ao feminismo é que eu tenho as minhas maiores críticas, porque o que me parece que está acontecendo é que um certo ideário das feministas radicais americanas dos anos 80, principalmente a Andrea Dworkin, né, e a Catherine McKinnon, ele se difundiu no Brasil agora de uma maneira pouco refletida. Tem muitas mulheres que estão reproduzindo sem saber esse ideário. E o que eu proponho fazer no livro é discutir esse ideário. De onde vem esse ideário? Quais são os seus pressupostos filosóficos? Quais são as suas consequências políticas, né? Eu acho que ele está fundamentalmente equivocado, porque basicamente ele interpreta as sociedades patriarcais como sociedades onde o poder masculino é tão intenso sobre a mulher que a mulher não tem nenhuma autonomia para se responsabilizar sobre o próprio desejo. Isso eu acho um erro. Assim, ninguém poderia negar que vivemos em sociedades patriarcais e que existem 1000 formas de opressão masculina sobre a mulher. Isso é um ponto pacífico, é de onde parte o meu livro, tá? Mas daí a dizer que essa opressão é tal que faz com que a mulher não tenha qualquer responsabilidade sobre o seu desejo, isso para mim é descritivamente equivocado e catastrófico politicamente. É o que tem feito, por exemplo, com que muitas mulheres interpretem determinadas experiências heterossexuais como sendo abusivas, quando o exame do caso concreto, na minha opinião, não permite dizer que sejam. Por exemplo, num dos casos do livro, que envolveu um professor intelectual brasileiro e tal, uma interação por mensagens privadas, uma interação que é manifestamente consensual todo o tempo, é interpretada como abusiva. A questão que eu faço é por que uma relação manifestamente consensual é subjetivamente interpretada como abusiva? Porque o que está orientando a interpretação do fenômeno é esse ideário das feministas radicais americanas, que me parece equivocado. Então é esse tipo de discussão que o livro propõe. Acho que todo mundo que reconhece que o Brasil é uma sociedade profundamente perversa do ponto de vista da relação de forças entre grupos em posição hierárquica superior e grupos em posição hierárquica inferior, né? Então, todo mundo que reconhece que existe essa relação de forças assimétrica, né, reconhece, consequentemente, que aquilo por que lutam os movimentos identitários é justo. Então, todo mundo que reconhece isso é um aliado fundamental. Só que, justamente, né, o meu livro parte da observação de que o campo social político está em larga medida polarizado entre grupos que, de um lado, não reconhecem isso, não reconhecem a justiça dos pleitos identitários e tendem a deslegitimar ou até ridicularizar esses pleitos, muitas vezes dentro desse rótulo politicamente correto, que foi uma expressão que surgiu nos Estados Unidos, nos anos 80, 90, justamente como reação conservadora à emergência desses movimentos, né? E num outro campo estão os ativistas identitários, boa parte dos quais recusa qualquer tipo de dissenso, né?
mobilizando sempre essa carta do ad hominem. O que é o ad hominem? Quando vem uma pessoa de fora do grupo identitário criticar alguma premissa ou algum método, você é descartado porque você não pertence ao grupo identitário. Então, esses dois polos não são os únicos que devem pautar o debate. Ao contrário, eu acho que aí entre esses dois polos há um denominador comum muito maior. É nesse espaço que eu lanço meu livro. Eu quero alargar esse espaço, eu quero que meu livro se dirija aos setores mais conservadores, seja por ignorância ou por convicção ideológica, tentando mostrar para eles que os pleitos identitários são justos. E se dirige também aos ativistas identitários mais dogmáticos, tentando mostrar para eles que eles devem aceitar o dissenso, refletir sobre os argumentos que são oferecidos e debater os argumentos, em vez de desqualificar a priori os argumentos como se necessariamente eles tivessem que corresponder à posição estrutural do indivíduo que os produz, o que não é verdade. Eu acho que esse momento o Brasil tem que tomar muito cuidado, além de todos os outros cuidados, assim, tem que tomar um cuidado, o Brasil está ficando um país cheio de bloqueios intelectuais, cognitivos, sexuais, afetivos, tá um país com muitos vieses dogmáticos autoritários, isso está à esquerda e à direita. É importante fazer uma diferença, porque essa analogia formal, ela não é pertinente do ponto de vista histórico real. O que isso significa dizer? As estratégias políticas que surgiram no mundo anglo-saxão de tentativa de impedir a circulação dos chamados discursos de ódio são as estratégias de no platform, ou seja, tentar fazer com que discursos como de um Bolsonaro da vida, discursos de preconceito contra minorias, né, possam circular. Essas estratégias elas têm uma razão justa de ser, qual seja, esses chamados discursos de ódio são discursos antimodernos, eles têm ódio ao moderno. O que é o moderno? O moderno é um conceito tanto histórico quanto transhistórico. Moderno é basicamente a experiência de mundo indeterminada, ou seja, é a experiência de mundo que não crê que exista um fundamento positivo do mundo. Deus por excelência, os monoteísmos por excelência, né? O que são as sociedades tradicionais? Elas são tradicionais porque elas acreditam que o mundo tem um fundamento metafísico e que um conjunto de preceitos sexuais, comportamentais, etc. e tal, decorre desse fundamento positivo. Então você tem que ser heterossexual, tem que ser cisgênero, tem que ser isso, tem que ter o casamento, etc. e tal. Sociedades tradicionais funcionam assim. Sociedades modernas não. Sociedades modernas são sociedades, digamos assim, trágicas. Elas partem do princípio de que não há fundamento positivo no mundo, não existe Deus. Existe a história e todas as formas de vida são legitimamente aceitáveis e têm o mesmo valor, desde que não interfiram na liberdade do outro. Tá? Então, os grupos de esquerda que tentam impedir a circulação de discursos de ódio são grupos que tentam promover o mundo moderno, que é um mundo livre. Eles recorrem a uma estratégia de proibição, paradoxalmente, para promover o mundo livre. Tem uma questão de fundo interessante aí, que é, para esses grupos, a liberdade do exercício das formas de vida deve se sobrepor à liberdade de expressão. Eu acho que eles estão, do ponto de vista teórico, corretos. Tá? Primeiro problema, a direita passou a se apropriar dessas mesmas práticas. Então a direita também começou a tentar impedir discursos. O exemplo mais recente foi a passagem da Judith Butler pelo Brasil, né? Só que a analogia formal não corresponde à experiência histórica, porque aquilo que a direita pretende proibir é o mundo livre. A esquerda pretende proibir o que proíbe o mundo livre. A direita simplesmente proíbe o mundo livre. Tá?
No entanto, o somatório, a gente chegou num ponto, assim, que no conjunto, quando você analisa a experiência social como um todo, por mais que os bloqueios da esquerda tenham uma razão justa, eles estão contribuindo para um ambiente obscurantista, autoritário e dogmático. Tá? Em segundo lugar, tem a questão vexaminosa de determinar o que são discursos que podem ou devem ser proibidos. Não é uma questão tão simples muitas vezes. A gente tem visto também casos em que a esquerda tenta proibir discursos, manifestações da própria esquerda pelo mero fato de que não coincidem com a visão de determinado grupo. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, teve o caso de um ativista de esquerda conhecido, chamado Rafuco, que fez uma exposição que tematizava questões raciais. E um setor do movimento negro foi lá e tentou impedir que aquela exposição acontecesse, né? Então, tudo somado, eu acho que estaria na hora de a esquerda defender categoricamente a liberdade de expressão. Mesmo que do ponto de vista teórico, eu concorde que a liberdade das formas de vida deva se sobrepor à liberdade de expressão. Mas numa perspectiva estratégica, eu acho que está na hora da gente afirmar o valor dos argumentos e tentar frear essa onda obscurantista que ela está ficando muito forte no país. Eu justamente não vejo diferença entre essas coisas, né? Eu tento desenvolver um papel que é o papel chamado de intelectual público. O que seria um intelectual público? É aquele que não exerce apenas a pesquisa teórica, acadêmica, que é muito importante, mas que principalmente numa sociedade como a brasileira, que é uma sociedade muito fortemente iletrada, esse tipo de registro universitário, especializado, ele fica muito distante dos acontecimentos sociais em geral, né? O intelectual público é aquele que tenta mobilizar os problemas teóricos produzidos, principalmente no âmbito da universidade, mobilizar esses problemas para uma discussão urgente no calor da hora da experiência social, no sentido de tentar corrigir os rumos, né? O que eu tento fazer com esse livro é oferecer ferramentas teóricas capazes de orientar melhor as pessoas nas suas ações práticas concretas.